Fala meu amado, fala minha amada, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é mais uma aula do Escolha Viver Bem da série da Primeira Igreja Batista em Parque União. Nós estamos muito felizes que você está aqui acessando, nos assistindo. Se você perdeu algum episódio que já passou, você tem a oportunidade de ver na nossa playlist sobre Escolha Viver Bem, temas sobre amargura, sobre inveja, impureza sexual e tantos outros temas que são importantes e relevantes para a nossa vida enquanto cristão. Hoje nós iremos falar sobre escolha viver uma vida de profundidade em Cristo. O nosso texto base está em Colossenses 2, versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andem nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Ou seja, o nome da série já é bem sugestório, que ele diz: escolha viver uma vida em profundidade em Cristo. O primeiro ensinamento que a gente tem já pelo título é que precisamos escolher viver uma vida de profundidade em Cristo. E o texto ele diz assim: como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, andem nele, criem raízes nele, crescendo em ação de graças, assim como vocês foram ensinados. E Paulo diz: assim como vocês receberam Jesus Cristo, não para por aí. Você precisa criar raiz, precisa avançar, precisa dar frutos, precisa ir mais fundo nesse Deus, sabe? Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, não acaba ali não é o fim da história, ele está começando. E Paulo ele dá esse conselho para a igreja que está em Colossos. E o que nos impede? Como eu falei, é uma escolha. Suponhamos que você escolha viver uma vida de profundidade em Cristo. Suponhamos que você quer se enraizar nele, conhecê-lo mais, ter mais experiências com ele. Mas o que nos impede para que isso aconteça? E Paulo também cita na carta aos Colossenses coisas que nos impedem de ter essa vida de profundidade em Cristo. E a primeira delas que ele cita é a superficialidade. Porque para a gente ir mais fundo, para a gente criar raízes, a gente tem que sair do superficial. E Paulo ele divide a superficialidade em dois tópicos assim. Primeiro ele fala da religiosidade, porque tinha um pessoal na igreja de Colossos que eles seguiam os costumes judaicos, eles não comiam, não tocavam, se restringiam de muitas coisas, mas, eles não tinham um relacionamento real com Jesus Cristo. Eles seguiam todas as regras, mas eles não se relacionavam com o Senhor Jesus. E Paulo ele fala sobre esse pessoal no capítulo 2 ainda, no versículo 20 até o 22. Ele diz assim: se vocês estão mortos com Cristo quanto às coisas do mundo, por que vocês ainda se carregam de ordenanças como se vocês vivessem no mundo? Ordenanças essas como: não toques, não prove, não manuseis, as quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas, na verdade, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele fala: se você já morreu para o mundo, se você já morreu para a lei, se Cristo já te justificou, porque você vive a sua vida baseada em não toque, não fale, não manuseie, sabe? Ele está dizendo aqui que Jesus, quando ele morreu, ele levou sobre si o peso que a lei tinha sobre nós. A vida do cristão, ela é muito mais do que eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso ir a tal lugar, eu não posso ver tal coisa. Não é uma lista de posso e não posso. E é isso que Paulo está dizendo. Se você já morreu para o mundo e já está vivendo com Cristo, você não deve mais viver a sua vida baseada em não posso fazer isso, não posso comer isso, não posso tocar nisso. Não é sobre não posso, não quero. Mas isso acontece como uma consequência do nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente anda com Cristo, a gente faz coisas que agradam a Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele fala: não seja religiosos, não viva a sua vida com coisas, não coma, não toque, sem um relacionamento real com Cristo. Porque ele fala, esse pessoal que diz não toque, não come, eles têm uma falsa aparência. E isso que eles fazem tem valor só para a carne.
E Paulo condena isso. Outro tipo de superficialidade é o fato do sentimentalismo. É a pessoa que ela tem muitas emoções, que ela se arrepia no culto, que ela chora no culto, mas ela não tem entendimento verdadeiro de quem Jesus é na vida dela, de quem é o verdadeiro Jesus que os evangelhos, que a Bíblia nos retrata. E ela tem essas emoções baseadas em um Jesus imaginário. E Paulo também fala disso na carta aos Colossenses, no versículo 18, capítulo 2, que ele diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em visões que não viu, estando debaixo, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ele fala assim: não se deixe dominar por pessoas que pregam uma falsa humildade, que pregam um culto aos anjos, só que isso não é real, sabe? Pessoas que dizem que têm visões, mas são visões carnais, inchados de carnalidade. E ele fala: cara, não se deixe levar por essas pessoas que têm emoções, mas não têm raízes. E a gente volta ao nosso texto base, que ele fala: criem raízes, sejam arraigados em Jesus, sabe? E ele fala: não se deixem levar, não deixe que essas pessoas o julguem, sabe? Pessoas que têm emoções, mas não têm um conhecimento verdadeiro de quem Jesus é. E ele fala também para combater esse tipo de pessoa que tem uma emoção em Cristo, mas não sabe quem Cristo é. Ele fala no capítulo 3, do versículo 5 em diante, que ele diz assim: mortificai, pois, os vossos membros, vocês que são emocionalistas, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andavam, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos, retirem isso também, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que vocês já se despiram do velho homem com seus feitos e vos vestiram de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele fala: já que vocês foram renovados, ganharam uma nova vida em Cristo, deixem para trás essas coisas. E ele cita alguns pecados, mas se renovem com um homem que ele é conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo dá esse conselho à igreja de Colossenses, porque às vezes nós somos religiosos, que queremos seguir as regras, mas deixamos de lado o relacionamento com Cristo. Ou às vezes nós somos emocionalistas, que choramos, temos emoções, mas nós deixamos, sabe, as coisas que agradam a Deus, os mandamentos de Deus. Baseamos as nossas emoções não no verdadeiro Cristo. E Jesus, ele fala sobre isso quando ele diz em João capítulo 6, capítulo 4, versículo 23, que ele diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala em espírito, ele quer dizer em emoções, sabe? Com a nossa alma, com todo o nosso ser. Mas também em verdade, com a nossa razão, com a nossa mente. A verdadeira adoração, sabe? A verdadeira adoração que adora a Deus, adora Jesus, que é a que ele nos pede, é a que tem coração e é a que tem uma mente, sabe? É a razão e a emoção. Ele não quer somente o nosso intelecto, ele não quer somente que cumpramos regras, mas ele quer o nosso coração também, ele quer as nossas emoções também, ele quer tudo nosso. Então, a nossa fé, a nossa adoração tem que ter mente e tem que ter coração, tem que ter espírito e tem que ter verdade. E Paulo, ele passa esse conselho para Colossenses. A segunda coisa que nos impede de ter uma vida profunda em Jesus Cristo é vivermos a nossa vida baseada em padrões não cristãos. Paulo fala também sobre isso no versículo 8, capítulo 2. Que ele diz assim: tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo fala: cuidado para não viver a sua vida baseado em coisas, rudimentos dos homens, filosofias vãs, e não segundo os costumes, os rudimentos de Cristo. Sabe, no nosso dia a dia a gente tem muitas ideologias, temos muitas ideias, muitas formas de viver a nossa vida.
muitas coisas são pregadas, sabe? Mas Paulo fala, não se deixe enganar, não se deixe fazer presa por essas coisas, mas viva a sua vida de acordo com os rudimentos de Cristo. Para a gente viver uma vida em profundidade em Cristo, a gente tem que sair do raso, sabe? Para a gente ir para o fundo, é necessário que a gente saia do raso. Viver a nossa vida baseada em regras de não posso tocar, não posso comer, não posso fazer isso. Jesus, ele nos diz, Paulo até diz em 1 Coríntios, capítulo 6, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A vida do cristão não é sobre não posso, mas eu não quero fazer porque eu almejo, sabe? O relacionamento com Cristo é prioridade na minha vida. Por isso tem coisas que eu não faço, porque certas coisas me afastarão dele. Então, para a gente ir para o fundo, a gente precisa sair do raso. Sair desse local onde a gente vive, não posso fazer isso. Ou sair desse local só de se emocionar, sabe? Se emocionar do domingo, mas na segunda, na terça, esquecer de Deus, viver a nossa vida, os nossos pecados. Para a gente ir fundo em Deus, precisamos adorá-lo com as nossas emoções, mas também adorá-lo com a nossa razão, saber quem Ele é. E basear a nossa fé em algo fixo, na rocha, sabe? Que é a palavra de Deus. Então, Paulo ele dá esse conselho, não baseie a sua vida em vãs sutilezas, em filosofias humanas, sabe? Em ideologias, mas baseie a sua vida nos rudimentos de Cristo, no que Cristo te ensina, no que Cristo pede para você. E ele fala sobre isso. Só que se você tentar viver a sua vida, viver uma vida de profundidade em Cristo, você vai encontrar desafios, sabe? Você vai encontrar pelejas, coisas que você precisará avançar para prosseguir nessa vida com Cristo. E Paulo ele também escreve, ele nos dá um conselho, ele nos faz um apelo sobre isso. Versículo 6 e versículo 7, capítulo 2. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas ele prossegue. Assim também andem nele. Receba, creia nele, receba como Senhor e Salvador da sua vida, mas não para por aí. Andem nele, prossiga nele, avance nele. Versículo 7. Arraigados, edificados, enraizados nele e confirmados na fé, assim como vocês foram ensinados, crescendo em ação de graças. Cara, Paulo nos faz esse apelo. Assim como vocês receberam, continue avançando, continue crescendo, continue afundando as suas raízes, fincando raízes nessa rocha que é Cristo. E Paulo ele nos convida, ele faz esse apelo. Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu também te faço esse apelo. Não pare por aí, avance nele, avance nos estudos das Escrituras, avance numa vida de oração diária, avance numa vida de boas obras, ações de graças, assim como diz no versículo 7. Não pare por aí, sabe? Jesus ele tem uma missão, Jesus ele tem um chamado para a sua vida. E não é somente recebê-lo, mas andem nele, prossiga nele, conheça e prossiga em conhecê-lo. E o que nos motiva a fazer isso? Porque diversas vezes vem cansaço, vem desânimo, vem perseguições, vem lutas, mas o que nos motiva a prosseguir? O que nos motiva? O que nos faz querer ir mais fundo em Jesus Cristo? O que nos faz querer ter uma vida mais profunda nele? É o que ele diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Que é isso que nos motiva, é por isso que a gente vive, é por isso que a gente vai mais fundo nele, que diz assim: Ele, Jesus Cristo, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, glória a Deus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele, através dele próprio, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui sobre Jesus,
que ele é sobre todas as coisas, que Ele é o primeiro, todas as coisas existem por causa dEle e para Ele. O que nos motiva a ir mais fundo na vida cristã é o próprio Jesus. Não são bênçãos que Ele pode nos dar, não são milagres que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas é o nosso relacionamento, é a maravilhosidade que Ele é, sabe? Jesus, Ele é maravilhoso. O que nos motiva é saber que Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho de amor, sabe? Isso que nos motiva a buscá-lo mais, isso que nos motiva, isso que nos faz ter mais paixão todo dia, ser gratos por Ele. E outro texto para a gente encerrar é no capítulo 3, do verso 1 até o 4, que é o que eu quero fazer que você reflita, que você pense, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida que está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele fala assim: se você já morreu para o mundo, já abandonou o mundo, já recebeu a Cristo, já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Viva a sua vida baseado pelo céu, não pela terra, sabe? É muito interessante isso, porque se você quer sair do raso, se você quer ir mais fundo em Cristo, você precisa nas coisas que são do alto. Precisa pensar, precisa almejar as coisas que são do céu, em Cristo Jesus. Essa foi a nossa aula sobre escolha viver uma vida em profundidade com Cristo. Espero que Cristo tenha falado com você, que você seja abençoado por essa aula. Esse é o meu desejo, que Deus te abençoe. Continue acessando os nossos canais, assistindo às nossas aulas. E tamo junto. Deus abençoe.